Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 23 de março de 2026, vamos fazer a nossa oração da manhã segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, a partir do versículo 31, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os profetas, contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra muito clara, muito direta. Deus a repudiar os falsos profetas. Eles sempre existiram. Não existem somente hoje na nossa geração. Os falsos profetas sempre existiram. Porque o inimigo também existe há muito tempo. Os falsos profetas são servos do diabo. Ou simplesmente pessoas que não conhecem a Deus e querem mover no sobrenatural. Querem se mover na unção profética. Mas os dons e os talentos de Deus não podem ser forçados. Precisamos primeiro ter comunhão com Deus, ter aliança com Deus para sermos usados por Deus. O que é que tem acontecido nos nossos tempos? As pessoas querem o dom profético, querem ser usadas para a sua glória e não para a glória de Deus. Querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Com Deus não existe esse tipo de relacionamento. Porque o primeiro relacionamento com Deus é a intimidade com Ele. Nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Antes de servirmos a Deus, antes de qualquer coisa, Deus deve ser conhecido por nós. Devemos ter um encontro verdadeiro com Cristo. E depois o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Fruto do nosso relacionamento com Deus, da nossa obediência, da nossa santidade. Os dons irão se desenvolver, se multiplicar, porque Ele já nasce conosco. Deus, Ele vai aperfeiçoando. Deus, Ele vai purificando, vai santificando. E nós somos usados para a glória. Honra do nome do Senhor Jesus. O diabo, ele sabe que aquele que se apega à palavra de Deus, ele não cairá. Aquele que se apega à palavra de Deus, ele chegará até a Nova Jerusalém. Ele viverá promessas de Deus, viverá milagres, prodígios e maravilhas. Então, o que ele faz é vir com uma palavra de mentira. É vir com uma instrução mentirosa para nos desviar dos caminhos de Deus, dos caminhos do Senhor. Porque a palavra é clara em dizer que Ele veio para roubar, matar e destruir. Então temos que nos precaver da voz da serpente, da voz do diabo. O que é que ele fez com Eva no jardim? Mentiu. Deus havia dito que se eles comessem da árvore
do conhecimento do bem e do mal morreriam, a serpente veio com uma palavra contra. Não, certamente não morrerão. É a mesma estratégia. Os falsos profetas vêm com palavras mentirosas para desviar, para destruir o povo de Deus. Precisamos estar atentos. Precisamos nos precaver da voz da serpente. A serpente pode falar na nossa mente. Quando começa a surgir a dúvida, quando começa a surgir a incredulidade, é a voz da serpente. Saiba que a nossa mente é um dos maiores campos de batalha. Nem tudo que nós pensamos e desejamos vem de nós. O inimigo tem essa capacidade. Precisamos entender essa particularidade do inimigo para que possamos vencê-lo. Porque aquele que conhece o seu inimigo, ele derrota. Por que a palavra do Senhor mostra o agir do inimigo? Para que nós possamos aprender como ele age. Para que possamos entender como ele age. Para que nós conheçamos as astutas ciladas do inimigo e estaremos protegidos. Na guerra, antes de um povo atacar o outro, ele estuda o povo, estuda a geografia do lugar, estuda os hábitos, os costumes, a maneira de lutar, para que não seja surpreendido. A palavra de Deus abre os nossos olhos contra o agir do maligno, contra o agir de Satanás, porque Deus quer nos livrar, Deus quer nos guardar, Deus quer nos proteger. Então fique atento. Atualmente existe muita informação disponível, inclusive muitas delas que se dizem palavra de Deus, profecias. Precisamos ter cuidado, porque quando nós consumimos um determinado servo de Deus, nós estamos a beber da água da sua fonte e podemos estar a beber água suja. Nós, mesmo que indiretamente, estamos a fazer uma aliança e podemos estar a fazer aliança com as trevas, porque muitos são falsos, são idólatras. Vou ser muito mais clara. Idólatras adoram outros deuses, têm pactos com as trevas, feiticeiros, macumbeiros. Quando nós ansiamos muito ouvir a voz de Deus e não queremos meditar na palavra, nós vamos cair na voz da serpente e na voz da mentira. Deus, ele fala assim, mas tenha hábito de ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o próprio Deus, ele vai falando mais e mais. A palavra de Deus é que vai afinar os nossos ouvidos espirituais. E se Deus quiser falar apenas por meio da sua palavra, amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não corra atrás de profecia. Ande na santidade, que Deus vai falar contigo de maneira natural. Quando nós forçamos, a serpente fala aquilo que a gente quer ouvir. Ela sabe, primeiro, a intimidade com Deus, relacionamento com Deus e as demais coisas, Deus ele vai acrescentar. Precisamos
entender que o inimigo está sempre à espreita. Muitos estão a receber palavras que não vêm de Deus, estão a ser direcionados por vozes que não são de Deus, estão a destruir as suas vidas. Deus quer nos despertar. Eu vou ler mais uma vez, porque depois da ministração a leitura fica muito mais clara. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem, ele disse, o Deus falou. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Arremante, remanda, rebas. Arremante, rebos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és bom Deus e a tua misericórdia dura para todo sempre. Arremante, Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Ó Deus, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Arremante, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor, porque com seu sangue nos trouxe a paz, porque com seu sangue nos libertou. Arremante, com seu sangue nos remiu. Ó Deus, nós exaltamos e bendizemos o teu nome. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Deus, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na tua santa e bendita presença. Ó Deus, te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua voz. Ó Deus, de ouvir a tua palavra, porque a tua palavra, Deus, é mais doce do que o mel. A tua palavra, Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Deus, a tua palavra é a verdade. Obrigada, Deus, por essa palavra, porque vai nortear. Arriba, Deus, vai direcionar. Ó Deus, e vai nos livrar do inimigo. Arriba, Deus, vai livrar os nossos pés da queda. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Ó Deus, porque tu és um Deus de graça e de misericórdia. Perdoe, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Reconhecemos, ó Deus, que somos falhos e pecadores, e clamamos, tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-nos, ó Deus, com isopo e ficaremos puros. Lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Arremante, Deus. O Senhor nos sonda e nos conhece. Deus, o Senhor sabe que temos mentido, falhado, errado, Deus, feito coisas que não te agradam. Por isso estamos aqui, ó Deus, diante da tua santa e bendita presença, reconhecendo, Deus, que só o Senhor é Deus, reconhecendo que nós somos falhos, que nós somos pecadores, ó Pai, e clamamos por misericórdia. Lava-nos, purifica-nos, santifica-nos no precioso sangue do Cordeiro. Ó Deus, lave as nossas vestes. Remova, Deus, toda acusação do maligno. Remante, Deus, remova. Remante, Deus, a semente que o inimigo plantou em nós por intermédio do pecado. Remante, Deus, silencia
toda a voz do maligno. Deus, silencia toda a voz de Satanás. Ó Deus, falando na nossa mente. Deus, falando no nosso meio. Ó Deus, para destruir as tuas promessas. Ó Deus, para nos desviar do caminho. Deus, há um caminho, único caminho, que é Jesus. Deus, não permita que venhamos nos desviar da verdade. Ó Deus, Tu és a verdade e a Tua palavra, Deus, é a verdade. Começa, Deus, a repreender, começa, Deus, a destruir todo o poder do maligno. Ó Deus, todo o poder das trevas agindo no nosso meio. Deus, cale a voz da serpente. Deus, cale a voz do diabo. Quebra, Deus, toda aliança. Ó Deus, que foi feita inconscientemente com os falsos profetas. Deus, com a voz da serpente. Ó Deus, que tem norteado, que tem direcionado a nossa vida. Deus, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos ser guiados pela Tua palavra. Deus, que venha o Teu reino e que seja feita, Deus, a Tua vontade. Deus, que não seja feita a nossa, mas a Tua. Ó Deus, porque tudo que vem do Senhor é perfeito. Deus, ensina-nos a ter intimidade com a Tua palavra. Ó Deus, ensina-nos a meditar de dia e de noite no livro da Tua lei. Deus, remova toda a ansiedade dos nossos corações. Ó Deus, muitas das vezes é a ansiedade que nos faz procurar profecias. O inimigo dá aquilo que nós desejamos. Deus, o inimigo dá aquilo que nós procuramos. Ó Deus, a Tua palavra diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Deus, ajuda-nos a esperar no tempo certo. Deus, ajuda-nos a descansar em Ti. Deus, porque o Senhor sabe o tempo e a hora para todas as coisas. Deus, faça-nos mergulhar nas Tuas águas e remova, Deus, todo espírito contrário. Ó Deus, toda força contrária. Deus, agindo nas nossas vidas. Ó Deus, comece a revelar, ó Deus, a verdade por a luz da Tua palavra. Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento, assim diz a Tua palavra. Ó Deus, que possamos ter mais intimidade com a Tua palavra, para que a mentira do inimigo seja exposta. Deus, exponha os falsos profetas. Exponha, Deus, os laços do diabo. Deus, exponha tudo aquilo que vem para destruir. Remova do nosso caminho. Deus, todo falso, todo mentiroso. Ó Deus, todo agente de Satanás. Todo lobo em pele de cordeiro. Deus, e livra-nos. Deus, nós pisamos na serpente. Pisamos, ó Deus, em escorpiões e em todo o poder do maligno, e nada nos fará dano algum. Deus, que a serpente sendo usada contra nós, ó Deus, que seja esmagada a sua cabeça. Afasta de nós os falsos. Deus, e lave a nossa mente. Remova, Deus, a voz da mentira. E faça-nos, ó Deus, ouvir a palavra da verdade.
No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos mais um dia nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, proteção e livramento. Livra-nos, ó Deus, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para o dia de hoje que não venha prosperar. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Esconda-nos, ó Deus, no teu esconderijo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.